Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o capítulo 8, que se refere à análise de tensão e deformação. Vamos lá! Iniciando pelo estado plano de tensões, né? Então, que é um caso particular do estado geral de tensões. Então, é claro que ele ocorre em grande parte das análises que corriqueiramente fazemos. Então, quando essas tensões existirem apenas num plano, então estamos diante do chamado estado plano de tensões. É bem simples, né? A gente tem tensão só num plano, nos outros planos não, então a gente está diante do estado plano de tensões. Então, mostrando aqui um elemento, só para dar um exemplo, a gente tem, portanto, as possibilidades de σx, σy e tal xy, e tal yx, mas depois constataremos que ambas possuem a mesma magnitude, né, tanto tal xy como tal yx. Então a gente tem também o sistema de coordenadas, claro, para definir essa nomenclatura. E essa nomenclatura ela é feita da seguinte maneira. Nós temos a letra A simbolizando a natureza da tensão. Nós temos a letra N simbolizando a normal ao plano em que a tensão atua. E nós temos a letra S, que significa o sentido propriamente dessa tensão. Tá? Então a ANS, Agência Nacional de Saúde, lembrando sempre que isso é só uma analogia aí para que a gente lembre sempre, Agência Nacional de Saúde, a ANS. Tá? Então a gente tem essa nomenclatura. Tá? Então explicando aí as outras letras. No caso do elemento anterior, todas as tensões são positivas. Por quê? As normais, por conta de estarem apontando no sentido de tração, né? Tanto σx quanto σy. E as de cisalhamento, justamente porque elas atuam, por exemplo, em faces cuja normal aponta para fora, né? E essa normal apontando para fora, ela está sempre apontando no sentido positivo de um determinado eixo, tá? Nesse caso x ou y, além do próprio sentido das tensões estarem apontando para a parte positiva de algum dos eixos. Tá? Então, quando a normal ao plano de atuação da tensão de cisalhamento for apontar no sentido positivo de um eixo e o sentido propriamente da tensão também apontar no sentido positivo, então nós temos tensões positivas. Mas não é só isso. Tá? Então, na verdade, o produto dos sinais da normal e do sentido é que mostram se uma tensão é positiva ou negativa. Então, quando o produto da normal e sentido der positivo, nós temos uma tensão de cisalhamento positivo. De modo que poderíamos ter, por exemplo, a normal, a face, na verdade apontando no sentido negativo do eixo. Simultaneamente teríamos o sentido da tensão apontando para o sentido negativo de um dos eixos. Então, negativo vezes negativo, positivo. Então, teríamos também tensão positiva. Só para explicar essa convenção que é importante que nós saibamos. De modo que a gente já mostrou isso aqui, que tal xy é tal yx. Tá? Então, na verdade, num plano xy, nós temos σx, σy e tal xy. Tá? No máximo, podemos ter só σx, só σy, ou só tal xy, ou uma combinação das duas, ou as três simultaneamente. Tá?
Então, conhecendo a tensão de cisalhamento em apenas uma das faces, na verdade, todas já são conhecidas justamente por conta do equilíbrio, ou seja, do somatório dos momentos com relação a origem do elemento, enfim. A gente já viu isso em um vídeo anterior. Agora, imaginando uma seção cortada ou inclinada, em que a aresta ou a face, se a gente imaginar tridimensional, né, em que a aresta da esquerda está totalmente preservada, a aresta inferior está cortada e criou-se um novo plano inclinado, né, de θ, com relação à vertical, com relação à aresta esquerda. Então nós temos agora também um novo sistema de coordenadas x1 e y1, tá, em que nós temos tensões agora normais e cisalhantes ao plano novo. Né? Então a gente tem sigma x1, tal y1, tal sigma y1 e tal x1 e y1. Tá? Então, para esse caso do elemento inclinado ou cortado, se a gente fizer agora o somatório das forças, né, em x1 e o somatório das forças em y1, ou seja, aplicando aí o equilíbrio nesse novo elemento cortado, é claro que agora a gente tem aqui um desenvolvimento à parte e chegamos a estas equações, não é por enquanto estas, mas temos uma terceira depois. Então a gente tem sigma x1 e tal x1, y1, ou seja, conhecendo as tensões no elemento infinitesimal originário, ou seja, aquele não cortado, aquele orientado perfeitamente em x e y originais, nós saberemos também com certa facilidade, ou seja, aplicando equações, as tensões nos novos eixos, ou seja, no novo sistema de coordenadas. Tá? Então, basta que saibamos o quê? As tensões originais, ou seja, no elemento original, e o ângulo pelo qual ele foi cortado, ou o ângulo de inclinação, ou seja, dessa análise. Na expressão de sigma x1, ao substituir θ por θ mais 90 graus, então nós temos a terceira equação, a tríade de equações, agora fechando com sigma y1. Tá? Então, a gente tinha três tensões iniciais, né? Sigma x, sigma y e tal xy, e agora temos sigma x1, sigma y1 e tal x1, y1. De modo que chegamos à seguinte constatação, que se somarmos as duas tensões normais antes, obteremos a soma das duas tensões normais depois. Ou seja, o somatório das tensões normais em qualquer configuração ela é uma constante. De modo que talvez não seja necessário utilizar a tríade completa de equações. Né? Se, por exemplo, nós soubermos sigma x e sigma y e calcularmos sigma x1, por tabela, usando essa equação mais simples, nós também poderemos achar sigma y1. Então temos, particularmente no caso do estado plano de tensões, nós temos o estado uniaxial de tensão, né? Tensão uniaxial, a chamada tensão biaxial e a tensão de cisalhamento puro. Então, na tensão uniaxial, temos somente uma tensão normal. As outras são nulas. No caso da tensão biaxial, nós temos duas tensões normais presentes simultaneamente nesse elemento infinitesimal. E no caso da tensão de cisalhamento puro, nós temos somente cisalhamento e as normais são nulas. Tá? Então, esses são os casos particulares do estado plano de tensões. Se a gente tem
aquela tríade de equações que depende de um ângulo θ, então presume-se que tenhamos também, é claro, um ângulo para o qual essas tensões são máximas e mínimas. Tá? Então, nesse caso das tensões normais, máximas e mínimas, nós a chamamos de quê? De tensões principais. Então, tensão principal 1, tensão principal 2, tensão principal 3, por exemplo. Então, tensão principal máxima, tensão principal mínima. De modo que, se coletarmos aquela equação, né, uma da tríade lá, de sigma x1, por exemplo, derivarmos com relação a θ, igualarmos a zero, vamos encontrar essa expressão, ou seja, a tangente de 2θp. Então, θp é o que aqui? θp é o ângulo principal. Tá? Então, tangente de 2θp é igual a, no numerador aqui nós temos tal xy, e no denominador, sigma x menos sigma y, isso aí sobre 2. Note que, se a gente olhar para o círculo trigonométrico, verificaremos que essa expressão tangente de 2θp, ela na verdade vai fornecer o quê? Dois ângulos. Se a gente traçar uma reta lá no círculo trigonométrico, obteremos um determinado ângulo θ, e 180 graus de espaçamento depois, obteremos um outro ângulo, né? Ou seja, θp. No caso aqui, 2θp é o nosso ângulo, né? Então 2θp mais 180 graus. Então, na verdade, essa expressão matemática fornece dois ângulos. Tá? Então, se, por exemplo, encontrarmos 30, então 30 mais 180, 210, enfim, com a reta cruzando ali o círculo trigonométrico. Então, θp é originariamente a orientação desses planos principais, né? Ou seja, os planos em que efetivamente as tensões principais atuam. E essa expressão, então, ela pode ser agora verificada e visualizada por um triângulo, né? Se pegarmos então aquela expressão, poderemos visualizar um triângulo, não é? Com a tangente de 2θp dessa maneira, de modo que aí a gente consegue também extrair o quê? O seno e o cosseno, tá? Desses dois ângulos, na verdade. Tá? Então, ao estabelecer aquela expressão de tangente, temos ali a expressão de cosseno e seno também como consequência. E substituindo esses ângulos principais, que em tese vão fornecer o mínimo e o máximo, né? Então a gente tem, na verdade, as tensões principais. De modo que as tensões principais, então, são dadas por... Se a gente pegar ali a primeira parcela, σx mais σy sobre 2, a gente também pode chamar essa parte de tensão média, sigma média. E a segunda parte da soma, né, aquela raiz quadrada, tudo que está ali embaixo da raiz quadrada, sobre a raiz quadrada, sob a raiz quadrada, então nós temos, na verdade, o seguinte, que aquela última parte da soma é a chamada tensão de cisalhamento máxima. Então, para sigma 1, nós temos sigma média mais tal máxima. E para sigma 2, nós temos sigma média menos tal máxima. Tá? Então, sigma 1 e sigma 2 diferindo ali apenas naquele sinal mais e menos com relação à segunda parcela. A gente pode também, por meio das expressões estudadas e verificadas aqui, que nos planos principais as tensões de cisalhamento são nulas. Tá? Então, quando da ocorrência dos planos principais, essas tensões de cisalhamento, na verdade, são iguais a zero. Agora, objetivando encontrar as tensões de cisalhamento máximas, então a gente vai derivar a outra expressão, né? d tal x1 y1 dθ.
tá? Com o intuito de novo de encontrar máximo e mínimo. Está igualando a zero, então a gente obtém tangente de 2θc, onde θc é o ângulo principal de cisalhamento, tá? E a gente tem σy menos σx dividido aí por 2 tal xy. De modo que essa expressão também fornece dois ângulos. Né? A gente traça ali a reta no círculo trigonométrico. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, 60 graus, então 60 mais 180, 240 graus também será, né, o outro ângulo de cisalhamento. Né? Então, nós temos θc1, θc2. A gente vai poder visualizar isso melhor no círculo de Mohr. Tá? Então, tensão de cisalhamento máxima positiva e negativa. E ao extrair um triângulo desta última expressão, tangente de 2θc, nós temos o seguinte, essa configuração que aparece, de modo que a extração do seno e cosseno também seja de maneira quase que direta. Quando substituímos estes ângulos principais achados pela formulação que acabamos de ver, direto na expressão de tal x1, y1, então obtemos a tensão de cisalhamento máxima. Tá? A única coisa que vai diferir aqui de tensão de cisalhamento máxima e tensão de cisalhamento mínima é justamente o sinal. Né? Então a tensão máxima de cisalhamento é essa, né? Raiz de σx menos σy sobre 2, isso tudo ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então isso é a máxima e também a mínima, só que com sinal algébrico de menos. Então nós podemos verificar por essa formulação, né, que existe uma relação direta entre o ângulo de cisalhamento e o ângulo das tensões principais normais, né? Então a gente tem que θc é igual a θp mais ou menos 45 graus. Tá? A gente pode constatar isso por meio da formulação, fazendo as substituições devidas. Do mesmo. Então nós temos que a tensão de cisalhamento máxima vai ser a tensão principal 1 menos a tensão principal 2, isso no numerador, dividido por 2, né, chamando aqui a nomenclatura que a gente adotou de sigma média. Então, sigma 1 é igual a sigma média mais tal máxima, nós já vimos isso. Sigma 2, sigma média menos tal máxima. A gente acabou vendo lá no slide anterior. E nós temos também o círculo de Mohr para tensões, que nada mais, nada menos do que a representação gráfica dessa relação entre as tensões, tá? De maneira que haja até um melhor entendimento, dependendo de como se aborda isso. Tá? Então, existe um procedimento para desenhar o círculo de Mohr, cujo primeiro passo é a construção do sistema de coordenadas, de modo que sigma x1 positivo você aponte para a direita e tal x1, y1 positivo aponte para baixo. Tá? Então, nesse caso do tal x1, y1, no sentido não convencional da construção de gráficos normalmente. A gente tem no passo 2 marcar o centro do círculo, né? Cuja coordenada aí a gente tem então em x sigma média e em y 0. Tá? Então todo o círculo de Mohr, o seu centro repousará sempre, sempre, sempre em algum ponto do eixo de sigma x1, por exemplo. Tá? Marcaremos agora o ponto A em sigma x e tal xy. Então, ao calcular ou ao obter ou ao medir as tensões, nós facilmente conseguiremos marcar esse ponto A no gráfico. O ponto B também, né, sigma y menos tal xy.
e simplesmente traçar uma reta ligando os pontos A e B. Essa reta, então, será o diâmetro do círculo de Mohr, de modo que o círculo agora pode ser desenhado, visto que nós já temos o diâmetro. Esse é o procedimento básico para desenhar um círculo de Mohr. Estou mostrando aqui um círculo de Mohr construído. Nós temos, então, para identificar de maneira inteligível, a gente tem o P1 como sendo o principal 1, P2 como sendo o principal 2, S1 como sendo o cisalhamento principal 1 e S2 como sendo o cisalhamento principal 2. Tá? Então a gente vai, por exemplo, imagina que nós tenhamos o estado de tensão, imagina essa linha de D, de dado, né, até D'. Então imagina esse estado de tensão. Então a gente teria, por exemplo, ou então imagina melhor, né? Imagina o estado de tensão que liga o ponto A ao ponto B. Tá? Então a gente tem lá o ponto A e o ponto B colocados, traçada a reta de A até B, perfeito. Então quem seria o ângulo, né, 2θp1 nesse caso? Seria o giro necessário, né, aquele ângulo necessário, aquele deslocamento angular necessário para levar do estado de tensão atual, ou seja, AB, até o eixo das principais. Né? Então, nós temos aí 2θp1 representado na figura. Tá? De modo que a gente tem, então, as tensões, por exemplo, a tensão média, né, que está ali como sigma average, né, aver ali. Então, nós temos sigma x mais sigma sobre 2, nós temos sigma x também representado ali embaixo, sigma x1 para um outro estado de tensão D'. Tá? Então, quem são as tensões principais nesse caso? Então, nós temos lá em cima, né, sigma 1, tá vendo? Sigma 1 a magnitude, sigma 2 uma magnitude um pouco menor, porque o círculo de Mohr está do lado positivo, né, do sistema de coordenadas. E nós temos ali, a gente pode perceber, tal xy, né, medido de onde está sigma x1 até o ponto A. E nós temos menos tal xy, de onde nós temos ali o P2, o eixo, né, em que se encontra P2, até o ponto B. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de círculo de Mohr. Tá? Então, se nós quisermos, por exemplo, analisar um elemento cujo estado de tensão é o AB, então cada linha do círculo de Mohr vai corresponder a um estado de tensão. Então, a linha AB, por exemplo, refere-se ao estado de tensão AB. A linha D', refere-se ao estado de tensão D'. Tá? Então, a gente tem o círculo de Mohr, então, representando graficamente, né, a relação entre as tensões. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.